eu posso entender um comportamento que eu vejo no ambiente, né? Eu posso entender como são as minhas características pessoais de desenvolvimento psíquico, o que me torna um cara mais tímido, um cara mais extrovertido, o que me torna uma pessoa mais bem-humorada ou menos bem-humorada, né? Estudando, considerando dentro das diversas variáveis que a psicologia vê, né, do desenvolvimento e dessas interações sociais que acontecem, também a vertente biológica, a estrutura principalmente do sistema nervoso central, certo? Bom, agora vamos aplicar essa leitura biopsicossocial no estudo de caso aqui. Vou trazer para vocês um estudo de caso muito interessante, né, de uma mocinha de 12 anos. Mas antes, vamos entender como que o neuropsicólogo coloca isso dentro de um algoritmo, né? Ou seja, uma resolução de problemas por etapas. E essa resolução de problemas segue uma lógica de metodologia científica. Tá bom? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a ideia de base é a seguinte. Geralmente a neuropsicologia está interessada num histórico, que a gente retira do que é chamado de anamnese, né? O histórico de desenvolvimento da pessoa, o histórico da evoluções de determinados sintomas, se nós estamos falando aí de transtornos, por exemplo. Tá bom? Lembrando que o neuropsicólogo pode trabalhar com os transtornos, com as deficiências, né, com as questões que envolvem as patologias e o atípico, mas também pode trabalhar com o típico, para inclusive otimização funcional, né, da pessoa. Né, entender o comportamento de uma forma a melhorar esse comportamento. Né? Bom, se eu olho esse histórico, né, a ideia é quando se eu estou trabalhando no modelo clínico, geralmente alguém vem e me conta o histórico. Eu gosto muito aqui da analogia médica, não para falar que o médico trabalha de uma forma legal, mas porque, na verdade, ele deveria trabalhar com metodologia científica da mesma forma que os outros profissionais. Né? Mas eu gosto desse exemplo do modelo médico porque todo mundo já passou pelo menos num pronto-socorro. Então, se você foi no pronto-socorro porque está doente, passou pela triagem lá, e o médico chega e te pergunta o que está acontecendo, e você conta para ele vai fazer uma análise do conteúdo do seu discurso, onde ele vai pegar e anotar alguns sintomas ali que são interessantes. Se você falou que você está com vômito, com diarreia, com febre, o que ele vai fazer? Uma triagem, que é a observação. Então senta aqui na maca e vamos ver, né? Então ele vai olhar a sua garganta para saber, né, se você estava com a garganta inflamada, para saber se tem mesmo indícios da garganta estar inflamada, está com dor de ouvido, ele vai lá examinar o seu ouvido para ver se tem alguma secreção, alguma coisa atípica, né, que indique uma inflamação, enfim. E de repente tem coisas que você nem falou, você não falou nada sobre manchas no corpo, e de repente ele vai investigar isso, porque esse é um sintoma importante que junto com os que você descreveu, pode dar um direcionamento de uma hipótese para ele. Tá? Baseado no que você falou e no que ele viu, ele cria uma hipótese. E se ele estiver trabalhando com uma real metodologia científica, não é ele que vai dar o diagnóstico. A hipótese dele deve ser encaminhada para um laboratório que vai fazer um teste de hipótese. Aqui, se ele pensou, então, no exemplo anterior, que você tem H1N1, quem faz o teste de hipótese é o laboratório. O laboratório faz um teste de hipótese, claro, tomando cuidado com os protocolos para fazer esse teste de hipótese dentro do modelo científico. Sempre brinco, né? Se for um técnico de enfermagem tirando o seu sangue na primeira vez, te brincando lá um monte de vez, deixa cair o tubinho no chão, pega o tubinho, junta o sangue lá, peço desculpas, tampo, dou uma lambida e coloco ele lá para ser analisado, o que aconteceu, né? Queimei a minha cultura, a minha amostra ali, né? Aquilo não vai servir mais. Se pedir para você fazer um exame de sangue em jejum e você não for em jejum, não adianta. Se nós vamos fazer um teste de atenção com uma pessoa que estudou a manhã inteira, foi no contraturno para a escola, né, fez natação, comeu uma coxinha rapidinho e foi lá para fazer o teste de atenção com você, provavelmente você vai ter um falso positivo para alteração da atenção. E a ideia é que na metodologia científica estão previstos esses erros, que são chamados de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, um falso positivo e um falso negativo. Tá bom? Bom, se você fizer tudo certo, você tem um parecer fidedigno dentro dos pré-requisitos da ciência, e isso vai direcionar a sua intervenção. Se você fizer uma intervenção bacana, você vai ver que você consegue mensurar as evoluções na intervenção, mas é no reteste que você vai conseguir comparar
uma avaliação prévia com uma avaliação depois, né, a posteriori, e ver se realmente tem indícios de que essa pessoa está melhorando, principalmente se ela for criança, né? Sempre brinco, né? Se ela avaliou uma criança de 5 anos, depois avaliou de novo ela com 6, se você comparar ela com ela mesma, você nem sabe se ela melhorou por conta da sua intervenção ou se ela melhorou só porque ela está crescendo. Você tem que ter um teste que te mostre o que era esperado para a idade dela, né, e qual é esse desvio padrão, se ela tem uma defasagem, e um ano depois se esse desvio padrão permanece o mesmo. Né, agora ela com 6 anos, o que é esperado para uma criança de 6 anos, não o que era esperado para o comportamento dela anteriormente. Tá? Você pode comparar ela com ela mesma, mas para você ter uma base de evolução de função, você tem que fazer comparação através dos testes. Certo? Bom, vamos então estudar rapidinho a nossa amiga, que eu coloquei o nome aqui, um pseudônimo para ela, né, a Verônica. A Verônica, então, ela chega, né, para a avaliação do neurologista quando ela tem 6 anos de idade. E a ideia de base é que a Verônica na escola, né, já na educação infantil, ela começou a ter alguns comportamentos que chamou a atenção dos educadores. Às vezes ela ficava paradinha, olhando fixo, às vezes dava uma babada, as pessoas chamavam ela, ela não respondia, e depois ela voltava, né, e continuava interagindo normalmente. Até então ela tinha tido um desenvolvimento, né, bem dentro aí dos parâmetros, né, típicos esperados para a idade. Bom, essa coisa que começa a aparecer, né, esse comportamento estranho, chama atenção e a família leva no médico e o neurologista suspeita que ela possa ter uma crise de epilepsia focal e faz lá o EEG. E o que ele descobre no EEG? Né, que realmente ela tinha aí algumas descargas que é chamada de epileptiformes, né, em algumas regiões, né, regiões principalmente do nosso lobo temporal, a região média e superior, a gente já vou mostrar numa figura para ficar mais claro, e na área parietal inferior, tá? Nesses giros aqui, o supramarginal e o angular. Ela fez uma tomografia também, não tinha nenhuma alteração, e foi sendo acompanhada, né, pelo neurologista aí por um tempo, mas a ideia é que na escola o comportamento vai sempre piorando. Essa é uma epilepsia que ela tem de difícil controle, ela mesmo com o uso de medicação, às vezes ela ainda tem as crises, e a escola sempre está reclamando, com o passar do tempo, de que ela é uma pessoa agitada, ela é uma pessoa com dificuldade de atenção, ela é uma pessoa também com dificuldade de aprendizagem. Tá? Eu só queria fazer um parênteses aqui, vou mostrar um videozinho para vocês, só para a gente diferenciar algumas coisas que podem estar relacionadas com essa agitação, tá? Eu acho que são importantes aí a gente pensar. Então, eu vou colocar aqui num videozinho do YouTube, compartilhar com vocês. Talvez muitos já devem ter visto esse filminho, que eu acho brilhante, né? Então vamos fazer um comentário rápido a respeito dele. Tá? Vou deixar sem áudio, que é só pra gente exemplificar. Então, caso clássico, né? O menininho lá dando a birra dele, o showzinho, e alguém da família filmando, né? Então, quando sai de cena, quando ele não tem plateia, olha o comportamento como fica. Maravilhoso. Quando ele vê a plateia, aí é hora de atuar, né? Muito engraçado aí para quem gosta da abordagem do behaviorismo. O cachorro que vai aparecer aí, acho que foi super bem treinado, nem ele dá bola para criança, ó. Passou que nem viu, né? Um ótimo cachorro super behaviorista. Então, saiu de cena, acabou o comportamento, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Cena clássica, né? Então a gente tem que diferenciar algumas coisas do comportamento, que é assim, tem pessoas que ficam tão bravas, tão nervosas, tem uma superativação aí do sistema límbico para algumas emoções, e que de repente não tem estrutura suficiente, né, de controle aí das funções executivas para dar conta dessa superintensidade emocional. Então, a gente vê aquelas pessoas que, independente de ter plateia ou não, ficam nervosas e quebram as coisas, e dão um soco na parede, e jogam as coisas pro ar, ficam super nervosas, têm dificuldade de controle. Isso é diferente, esse tipo de agitação é diferente desse modelo que a gente está vendo, né? De alguém que está usando isso como uma estratégia de comportamento, né? Para interagir com o social, tá? Então a gente tem que diferenciar, porque são coisas bem distintas. Eu acho que é bem importante aí a gente fazer esse paralelo, tá certo?
Bom, vamos continuar aqui no nosso caso, né? Então, certo, a Verônica, ela é uma mocinha que está então nesse quadro aqui de agitação, e ela realmente ela tem dificuldade de controle. Ela é uma mocinha ali que as funções executivas dela não estão muito legais, então ela precisa ser avaliada. Agora a pergunta é, né, temos duas questões aqui para responder para o neurologista. Então isso vem sido acompanhado e ela chega para mim, né, quando ela tem mais ou menos 12 anos, para fazer uma nova avaliação. Ela já tem outras avaliações, mas a ideia de base é, essas alterações que ela tem aqui, elas prejudicaram e continuam impactando nas funções que estão relacionadas a essas estruturas biológicas, e essas outras coisas que aparecem aqui, elas têm relação com isso ou não, né? Então, vamos tentar responder algumas coisas aqui. Caso que é um caso grande, eu trouxe só uma parte da avaliação dela para a gente fazer uma reflexão. Então, primeiro, é que se você é dessa área da neurociência, espero que você pegue lá um livrinho de neuroanatomia funcional, você não precisa decorar tudo, mas você deu uma olhada aqui para analisar. Então, ele falou que tinha alterações, né, elétricas no giro temporal superior e no giro temporal médio. Se vocês derem uma estudada isso em nível de neuroanatomia, é no giro temporal superior que nós temos a área de Wernicke, né, a área da linguagem receptiva. Então, é uma área, então a linguagem receptiva, não a linguagem expressiva que está aqui na área de Broca, no frontal. Então, essa área receptiva ela está muito ligada com o lobo temporal. E no giro temporal médio, nós temos aqui muitos correlatos de um apoio para a questão da aprendizagem mesmo. O hipocampo está muito aqui perto, né? Está na área temporal ali, ele é uma estrutura que está mais aqui adentro, né? Desse lobo temporal, mas a área da memória aqui de longo prazo, que vai fazer um apoio para a aprendizagem, também é muito importante aqui dentro desse giro temporal médio. Na área parietal, né, a gente tem aqui, então, a área do córtex somatosensorial, mais na área frontal aqui o córtex motor. Essa área do parietal aqui mais abaixo, ela faz um grande apoio para a área da linguagem e também a área de reconhecimento de objetos, né? É uma área onde o percepto ele é muito trabalhado aqui, né? Então são essas áreas aí. Então será que, né, a primeira pergunta que a gente vai responder de uma forma experimental, será que essas áreas aqui, onde nós estamos vendo uma alteração, né, através dos exames de eletroencefalograma, eles chegaram a impactar de alguma forma, ou tem algum correlato, alguma relação com o que a gente pode ver do funcionamento, né, das funções relativas a essas áreas? Então, se a gente pegar, por exemplo, o VISC dela aqui e olhar alguns índices, né, exemplo, a gente fez várias avaliações, dentre essas várias avaliações, o VISC é um instrumento muito importante aqui, né? Então vamos pegar aqui alguns elementos, né? Eu tenho aqui o QI total, né, que seria a capacidade de raciocínio lógico total. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma série de atividades com ela. Essas atividades é muito parecido com o exame de sangue. Ele é uma amostra, né, de uma cultura do comportamento. É uma amostra do comportamento dela. Está me mostrando como que ela está acostumada a resolver problemas cognitivos, né? E é claro que tem toda uma normativa de aplicação para que eu tenha confiabilidade nesses dados. Então, a ideia é que, no geral, a forma dela resolver problema, ó, que a gente tem a média inferior, limítrofe, né, a média superior, e a média é 100, tá? Mas entre 90 e 110 tá bom. Então a gente tem, no geral, uma mocinha que não tem deficiência intelectual. Uma mocinha que tem uma capacidade de velocidade de processamento de execuções, quer dizer, eu dou um estímulo, o tempo que ela demora para processar e me dar uma resposta, está dentro do típico, do esperado. O padrão de memória operacional, que é mais voltado para o frontal, né, uma função executiva, também tá legal, né? Mas quando eu olho as principais funções que estão relacionadas àquelas estruturas que nós vimos, que é a organização perceptual e o índice de compreensão verbal, nós temos aí um impacto bastante significativo, né? Ó, ela não está aqui no índice abaixo da linha limítrofe, mas ela está aqui bem próximo dessa linha limítrofe, né? Ela já tem aí uma assimetria com as outras funções.
Então, o que a gente sabe, o que a gente pode dar de evolutiva, é que realmente as funções correlatas às estruturas, elas, tão, elas aparecem com rebaixamento. Então, a gente pode até, complicado a gente falar que uma coisa causa a outra, né? Mas o que a gente pode falar é que tem uma correlação muito forte, né? E que provavelmente, é claro que essas questões elas estão aí relacionadas, a gente está vendo aí uma relação. A ideia é que nós vamos ter aí uma base importante para um trabalho multidisciplinar, né? Bom, do ponto de vista da pedagogia, se a gente voltar aqui alguns anos atrás, ó, o que a escola está falando? Que ela é uma mocinha que sempre passa nos pontos de português e matemática, raspando aqui, ó, na média, 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 né? Isso porque ela consegue isso na recuperação. Se eu pegar no ano passado aqui, 2019, olha, no meio do ano, ela já estava lá, essa nota que ela vai conseguindo, até chegar numa nota média, média, média por conta dos reforços, né? Ela tem muita dificuldade nas questões que envolvem a aprendizagem. Claro, a matemática envolve muita organização perceptual, símbolos, né, essa parte do raciocínio que é importante, o Paretal dá um apoio muito importante. E o índice de compreensão verbal impacta muito no desempenho de português, com certeza. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um pé importante de dizer que o lobo temporal superior tem, né, uma relação com a linguagem receptiva, o lobo temporal médio tem uma relação aí com a memória que está relacionada com a aprendizagem, né, com a memória mais de longo prazo, o lobo parietal inferior tem uma relação de apoio, né, não voltado para o raciocínio matemático, porque isso é frontal, mas de apoio com esses elementos que nós vamos falar aqui da parte matemática, né, e também um apoio para a compreensão da linguagem. E aí, o que nos chega à conclusão é que, claro, obviamente nós temos um trabalho multidisciplinar aqui estipulado para o trabalho comportamental. É uma mocinha que precisa de um apoio escolar, é uma mocinha que precisa ainda, né, do neurologista ali acompanhando para estabilizar suas crises, e é uma mocinha que vai precisar de um trabalho da neurociência, né, poderia ser aqui do neuropsicólogo, para otimizar essas funções que nós encontramos ali, né? E é claro que ela tem ainda outras questões para serem resolvidas, né, que é essa coisa do comportamento. Então a gente também, né, não discutimos aqui no caso, mas essa agitação do comportamento pode ter uma relação com os quadros de epilepsia ou podem não ter. A ideia é que eu preciso avaliar essas funções executivas e entender qual é o padrão de recurso que ela tem para lidar com essa questão do comportamento, e eu, como neuropsicólogo, posso trabalhar muito isso com ela. Estratégias, né, funções executivas, reforçar essas funções executivas para que ela tenha bastante elemento para lidar com essas alterações comportamentais que aparecem ao longo da expressão dela nesse ambiente escolar.